A sombra das piores mulheres. As páginas da Bíblia estão repletas de personagens que marcaram a história da humanidade. Reis poderosos, profetas destemidos, homens e mulheres de fé. Mas também existem aqueles cujas escolhas perversas se tornaram eternos exemplos de maldade. Entre eles, 3 mulheres se destacam não apenas pela influência que exerceram, mas pela crueldade de suas ações. Jezabel, Atalia e Herodias. Imagine agora o cenário como um filme antigo, onde as cortinas do tempo se abrem diante dos nossos olhos. As cidades da antiguidade surgem iluminadas pelo sol do Oriente Médio, mas logo sombras pesadas se levantam. O cheiro do sangue inocente, as tramas do poder, a sede pela vingança, tudo isso se mistura na atmosfera dessas histórias. Jezabel, a rainha fenícia que trouxe a idolatria a Israel, desafiando o próprio Deus com sua arrogância. Atalia, a mulher que não hesitou em massacrar sua própria família para se manter no trono. E Herodias, a mulher astuta e vingativa que manipulou sua filha para arrancar a cabeça de João Batista. Essas 3 mulheres, cada uma em seu tempo, construíram caminhos de destruição. Mas a justiça de Deus não tarda, e cada uma delas encontrou um fim trágico, digno das obras que praticaram. Feche os olhos e imagine o rugido dos exércitos, o grito do povo nas ruas, o olhar frio dessas mulheres e, finalmente, o momento em que seus destinos são selados. São cenas que poderiam estar em um grande épico cinematográfico, mas que estão registradas nas páginas sagradas da Bíblia como um aviso eterno. Hoje, vamos mergulhar nessas histórias. Capítulo após capítulo, você verá como a Bíblia retrata o auge da maldade feminina e o inevitável juízo divino. Prepare-se para sentir o peso da narrativa, como se estivesse diante de uma tela gigante, onde cada detalhe ganha vida. Os palácios iluminados por tochas, o silêncio sufocante antes da traição e o clamor do povo testemunhando a queda dessas mulheres. A jornada começa com Jezabel. Sua fama de crueldade e arrogância ecoa até hoje. Era uma mulher de beleza marcante, mas sua beleza estava coberta pelo véu da idolatria e pela sede insaciável de poder. Jezabel não se contentava em ser apenas a esposa de Acabe, rei de Israel. Ela queria reinar através dele, controlar, manipular, destruir qualquer um que se opusesse à sua vontade. Foi ela quem perseguiu os profetas do Senhor, espalhou o culto a Baal e não descansou até ver inocentes mortos para satisfazer seus caprichos. Mas como toda trama sombria, sua história também tem um clímax impressionante. Sua morte, decretada pelo próprio Deus em uma cena que parece saída de um filme de terror. No próximo capítulo, vamos entrar de maneira cinematográfica na vida e queda dessa mulher. Imagine os portões de Jezreel se abrindo, os cavalos correndo pelas ruas de pedra, o cheiro do pó levantando no ar, e Jezabel, em sua janela, esperando o inimigo que traria o seu fim. Essa é apenas a primeira das 3 mulheres mais cruéis da Bíblia. A cortina se abre. O espetáculo do destino está prestes a começar. Jezabel, a rainha da idolatria e sua morte terrível. As ruas do reino de Israel ainda carregavam o peso da idolatria e da injustiça promovida por uma mulher cujo nome atravessou séculos como sinônimo de perversidade. Jezabel. Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, ela não veio para Israel em busca de fé ou justiça, mas para impor sua vontade e trazer consigo o culto a Baal e a Azerá, divindades estrangeiras. Cinematograficamente, imagine uma cena grandiosa. O palácio do rei Acabe, luxuoso, iluminado por tochas, enquanto Jezabel, envolta em trajes fenícios ricos e coloridos, caminha pelos corredores com passos firmes. Seus olhos carregam frieza, e cada gesto revela sua intenção de controlar. Acabe, embora rei, parece uma sombra diante da influência daquela mulher.
Jezabel não apenas promoveu a idolatria, mas perseguiu os profetas do Senhor. Ela ordenava morte sem remorso, tentando calar qualquer voz que denunciasse seus pecados. O sangue inocente manchava o solo de Israel. E entre os episódios mais marcantes de sua maldade está a morte de Nabote, o homem simples que possuía uma vinha ao lado do palácio. Acabe desejava aquela terra, mas Nabote recusou-se a vender por respeito à herança de seus pais. Jezabel, então, arquitetou uma trama digna de um filme de intriga. Falsos testemunhos, acusações injustas, e Nabote acabou apedrejado até a morte. Com olhar de triunfo, Jezabel entregou a vinha ao rei. Mas o eco dessa injustiça não se apagaria diante de Deus. É nesse ponto que a narrativa se torna ainda mais cinematográfica. Surge o profeta Elias, como um trovão em meio às trevas. Imagine-o de pé diante de Acabe e Jezabel, proclamando com voz firme: assim diz o Senhor, os cães lamberão o teu sangue, Acabe, e quanto a Jezabel, os cães a devorarão junto ao muro de Jezreel. As palavras ecoam como uma sentença de tribunal celestial, carregadas de suspense e inevitabilidade. Jezabel pode até rir em sua arrogância, mas o destino já está selado. Anos se passam e chega o momento da execução da justiça divina. Jeú, comandante do exército, é ungido rei por ordem do Senhor e recebe a missão de eliminar a casa de Acabe e cumprir o juízo sobre Jezabel. Imagine agora a cena. Jeú conduz seu carro em velocidade pelas ruas poeirentas em direção ao palácio de Jezreel. O povo se agita, os cavalos relincham e a poeira sobe como uma nuvem anunciando tempestade. Lá no alto, em sua janela, está Jezabel. Orgulhosa até o último instante, ela se enfeita, pinta os olhos com maquiagem escura e arruma os cabelos. Quer enfrentar a morte como uma rainha, com aparência imponente. Do alto, ela olha para Jeú e, com sarcasmo, grita: vai bem, Zinri, assassino do seu senhor? É o último ato de sua arrogância. Jeú, sem paciência para suas provocações, ordena aos eunucos que a serviam: lançai-a daí abaixo. E, de repente, o palácio se torna palco de uma cena brutal. Os servos obedecem, agarram Jezabel e a jogam pela janela. Seu corpo cai com violência e o sangue respinga na parede e nos cavalos. Jeú passa por cima dela com sua carruagem, como se fosse pó debaixo de seus pés. A cena seguinte é de um silêncio pesado. Jezabel, a mulher que manipulou reis, que perseguiu profetas, jaz caída, esmagada, como qualquer mortal. Mais tarde, Jeú manda que a sepultem, pois afinal era filha de um rei. Mas quando os servos vão buscá-la, encontram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam devorado o restante, cumprindo com exatidão a palavra do Senhor. A câmera imaginária desse filme épico fecha em detalhes perturbadores. As ruas manchadas de sangue, os cães roendo os ossos, o olhar duro de Jeú ao contemplar o que restou da rainha. A mulher que parecia indestrutível agora não passava de pó, reduzida à vergonha e à lembrança de sua maldade. Assim terminou Jezabel, a rainha que desafiou a Deus, que trouxe idolatria e sangue para Israel, mas que não conseguiu escapar do juízo divino. Sua morte não foi apenas o fim de uma mulher perversa, mas o cumprimento de uma promessa feita pelo Senhor através de seu profeta. A mensagem é clara e poderosa. Nenhum poder humano, por mais cruel e arrogante que seja, pode escapar da justiça de Deus. No próximo capítulo, vamos mergulhar na história de Atalia, a mulher que tentou apagar a descendência real de Davi para usurpar o trono. Mais uma vez, prepare-se para imagens fortes, cheias de tensão e justiça divina. Atalia, a rainha usurpadora e sua queda. Após a queda de Jezabel, a sombra da maldade feminina ainda não havia se dissipado da história de Israel e Judá. Surge então outra mulher,
cuja crueldade não ficou atrás: Atalia, filha de Acabe, e Jezabel. O sangue da idolatria corria em suas veias, e sua ambição faria tremer Jerusalém. Imagine a cena: o palácio de Judá, com seus corredores longos, colunas imponentes e tochas iluminando a noite. O som dos guardas ecoa nas pedras frias, mas, por trás das cortinas, Atalia trama. Seus olhos frios, sua expressão calculista, revelam uma mente tomada pela sede de poder. Atalia havia se casado com Jorão, rei de Judá. Quando ele morreu, seu filho, Acasias, subiu ao trono. Mas logo veio a tragédia. Jeú, que já havia executado o juízo sobre a casa de Acabe em Israel, também matou Acasias. Atalia, então, viu o trono vazio e a oportunidade de se tornar rainha. O que ela fez é uma das cenas mais sombrias das Escrituras. Em um ato digno das mais cruéis vilãs da história, Atalia ordenou a matança de todos os descendentes reais, os próprios netos, para que ninguém pudesse reivindicar o trono. Imagine a cena cinematográfica: soldados entrando nos aposentos, portas sendo arrombadas, o choro das crianças ecoando pelos corredores, enquanto Atalia observava com um olhar gélido, indiferente ao sangue da sua própria família. Mas Deus, mais uma vez, estava escrevendo uma história que ela não poderia controlar. Entre as crianças condenadas, Joás, ainda um bebê, foi resgatado secretamente por sua tia, Josabeate, esposa do sacerdote Joiada. Eles o esconderam no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia reinava com mão de ferro. 6 anos se passam. Atalia se sente segura, confiante de que eliminou toda a descendência de Davi. Mas nos bastidores, no templo, o jovem Joás cresce protegido. O sacerdote Joiada, guiado por Deus, prepara a maior virada da história de Judá. A cena muda para o 7º ano. O som das trombetas ecoa pelo templo. Sacerdotes e soldados fiéis se alinham em segredo. As portas de bronze se abrem e Joás, ainda menino, é levado diante da multidão. Uma coroa é colocada sobre sua cabeça e o povo aclama com gritos ensurdecedores: Viva o rei! Viva o rei! O barulho chega aos ouvidos de Atalia no palácio. Alarmada, ela corre até o templo. Imagine a cena em câmera lenta. Atalia entra pelas portas. Seus olhos se arregalam ao ver o jovem coroado, rodeado pelos sacerdotes e pelo povo em êxtase. A coroa de Joás brilha à luz das tochas, enquanto o povo ergue suas vozes em triunfo. Atalia rasga suas vestes, grita desesperada, sua voz ecoando como um trovão: Traição! Traição! Mas já era tarde. O sacerdote Joiada dá ordem aos guardas: Levai-na para fora do templo, e quem a seguir seja morto à espada. A câmera imaginária segue Atalia sendo arrastada para fora, sua arrogância transformada em desespero. As ruas de Jerusalém, onde antes ecoavam os passos de soldados cumprindo suas ordens cruéis, agora se tornam o caminho de sua condenação. Ali, junto à porta onde os cavalos entravam no palácio, ela é executada. O chão se mancha de sangue, e a mulher que tentou apagar a descendência de Davi encontra um fim trágico, longe do trono que tanto ambicionou. O povo se alegra, não pela morte em si, mas pela justiça divina restabelecida. Joás, o menino que escapou da espada, agora reina em Judá, e o templo volta a ser o centro da adoração ao Senhor. A cena final desse capítulo poderia ser descrita como o pôr do sol dourando os muros de Jerusalém, enquanto os cânticos de louvor ecoam pelo templo. A queda de Atalia mostra ao mundo que nenhuma conspiração humana pode frustrar os planos de Deus. A promessa feita a Davi permanece de pé. Sua descendência jamais seria apagada. Atalia tentou apagar a linhagem real, mas acabou sendo apagada da história como mais um exemplo da futilidade da maldade diante da justiça divina. No próximo capítulo, entraremos em uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento.
Herodias, a mulher que manipulou sua filha e exigiu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Uma cena que parece saída de um filme de intriga palaciana, mas que é a pura realidade bíblica. Herodias, a vingança em uma bandeja. Os séculos avançaram. Depois de Jezabel e Atalia, a história bíblica registra outra mulher que marcou seu nome na lista das mais cruéis: Herodias. Sua trama não se passa nos palácios de Israel ou de Judá, mas nas cortes romanas da Palestina, no tempo em que o povo aguardava ansiosamente o Messias prometido. A cena se abre em câmera lenta. Um grande banquete no palácio de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. O ambiente é luxuoso, com colunas romanas, tochas acesas iluminando taças douradas e pratos repletos de comida. O vinho escorre em abundância, e os convidados, oficiais, soldados, nobres e amigos, conversam animados enquanto músicos tocam e dançarinos se preparam para a diversão da noite. Mas por trás de toda aquela pompa, existe uma mulher de olhar penetrante e coração cheio de rancor. Herodias, esposa de Herodes, havia deixado de ser esposa de seu irmão Filipe para se unir a Antipas. Esse casamento imoral, escandaloso e contrário à lei de Deus foi denunciado por uma voz firme e destemida: João Batista. João não temeu o poder do palácio. Ele não se calou diante do pecado. Sua voz ecoava como trovão. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Essas palavras atravessaram o coração de Herodias como uma espada. O ódio cresceu dentro dela. Dia após dia, ela alimentava o desejo de vingança. Seu maior desejo era ver João morto, silenciado para sempre. Herodes, por sua vez, temia João. O considerava um homem justo e santo e até gostava de ouvi-lo, ainda que suas palavras o incomodassem. Por isso, manteve-o preso, mas não permitia que fosse morto. É aqui que a cena cinematográfica ganha intensidade. Herodias observa, espera, calcula cada detalhe, até que o momento perfeito chega. No dia do aniversário de Herodes, é realizado um banquete grandioso. As mesas estão cheias, os nobres se divertem, o vinho embriaga a razão. E então, Herodias coloca em prática sua arma secreta. Sua própria filha, chamada Salomé, por alguns registros históricos. Imagine a cena. A jovem entra no salão, seus passos leves, a música aumentando de intensidade. Ela dança diante de Herodes e de todos os convidados, e sua apresentação agrada tanto que o rei, tomado pela embriaguez e pelo encanto, pronuncia as palavras que selariam o destino de João Batista: Pede-me o que quiseres, e eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. O salão se silencia por um instante. Os olhos da jovem se voltam para a mãe, que a observa da lateral do salão com olhar calculista. Herodias se inclina, sussurra ao ouvido da filha, e a resposta ecoa como uma sentença de morte. Quero que me des imediatamente num prato a cabeça de João Batista. Um choque percorre o salão. Herodes se entristece, seu rosto se torna pesado, mas havia jurado diante de todos. Não queria perder a honra diante dos convidados. Com relutância, dá a ordem. As câmeras imaginárias da narrativa descem até a prisão escura, onde João Batista ora em silêncio. O som de passos se aproxima, a chave gira na fechadura. O executor entra, espada em punho. O golpe é rápido e a cabeça do profeta é colocada em uma bandeja de prata. De volta ao salão, os convidados se agitam. A jovem Salomé recebe a bandeja e a entrega à sua mãe. A cena é sombria. Herodias segura o prato com frieza, olhando a cabeça de João como quem saboreia a vitória. O profeta que ousou denunciá-la está morto, mas sua vitória é ilusória. A história mostra que, embora tenha conseguido silenciar a voz de João, Herodias não pôde silenciar a justiça de Deus. A mensagem de arrependimento do profeta ecoaria ainda mais forte através de Jesus Cristo,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cena final do capítulo mostra o contraste. De um lado, o salão manchado pela violência, o riso falso dos convidados e a escuridão moral do palácio. Do outro, os discípulos de João, recolhendo seu corpo e sepultando-o com respeito. A diferença entre a glória passageira dos ímpios e a eternidade dos justos se torna clara como nunca. Assim termina a história de Herodias, a mulher que usou sua própria filha como instrumento de vingança. Sua crueldade se junta à de Jezabel e Atalia, como testemunho eterno de que a maldade pode até triunfar por um momento, mas jamais vencerá o juízo de Deus. No próximo capítulo, vamos refletir sobre o legado deixado por essas três mulheres e como suas mortes se tornaram um alerta para todas as gerações. O legado da maldade, lições das três mulheres. As histórias de Jezabel, Atalia e Herodias parecem distantes no tempo, ocorridas em palácios e reinos antigos, mas seus ecos ainda ressoam até hoje. Cada uma delas se levantou contra a vontade de Deus, perseguindo os justos, tramando o mal e governando através da corrupção e da crueldade. E todas encontraram o mesmo destino: a queda inevitável diante do juízo divino. A cena se abre em câmera lenta. 3 janelas se iluminam na tela. Na primeira, Jezabel, altiva, pintando os olhos antes de ser lançada da janela. Na segunda, Atalia, rasgando as vestes no templo e gritando traição antes de ser arrastada para a morte. Na terceira, Herodias, recebendo com frieza a cabeça de João Batista numa bandeja. 3 momentos de glória sombria que terminaram em vergonha eterna. Mas o que une essas 3 mulheres não é apenas a maldade, e sim o legado que deixaram. Um legado de alerta para todos os tempos. O legado de Jezabel. Jezabel simboliza a corrupção espiritual. Sua vida foi marcada pela idolatria, pela manipulação e pelo desprezo ao Deus de Israel. Ela promoveu o culto a Baal, perseguiu os profetas e contaminou uma nação inteira com sua influência. Sua morte, devorada por cães, foi o retrato vivo de sua degradação. O legado de Jezabel ecoa como uma advertência contra a arrogância espiritual, contra aqueles que acreditam que podem desafiar o Senhor e ainda escapar. Sua queda mostra que nenhuma beleza, riqueza ou poder humano é capaz de sustentar quem se levanta contra Deus. O legado de Atalia. Atalia representa a corrupção do poder político. Em sua ânsia por governar, não hesitou em exterminar os próprios netos, tentando apagar a linhagem de Davi. Mas sua trama fracassou, porque o plano de Deus é inquebrável. O legado de Atalia é a lembrança de que todo o poder conquistado pela violência e pelo sangue inocente está condenado ao fracasso. Sua morte na entrada do palácio é o símbolo do fim inevitável de toda a tirania. O legado de Herodias. Herodias encarna a corrupção moral. Sua vida foi marcada pelo adultério, pela manipulação e pela vingança. Incapaz de suportar a verdade pregada por João Batista, usou sua própria filha como instrumento de morte. O legado de Herodias é o alerta de que a vingança cega, mesmo quando parece triunfar, destrói aqueles que a praticam. Sua história mostra que silenciar a verdade não apaga a voz de Deus, pois o testemunho dos justos permanece vivo para sempre. 3 histórias, um mesmo ensinamento. O que Jezabel, Atalia e Herodias têm em comum? Todas se levantaram contra o Senhor, perseguiram os justos e confiaram na força humana. Mas todas também experimentaram o mesmo fim: a destruição. Cinematograficamente, imagine a cena. 3 tronos vazios, cobertos por poeira. O som de trovões ao fundo. O vento sopra pelos corredores dos palácios abandonados. A câmera se aproxima de inscrições invisíveis nas pedras, como se a mão de Deus tivesse escrito ali:
A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Essas histórias não estão na Bíblia por acaso. Elas não são apenas relatos históricos, mas lições vivas para cada geração. Mostram que o mal pode até florescer por um tempo, mas não tem raízes profundas. A justiça de Deus sempre alcança os perversos, cedo ou tarde. Enquanto Jezabel, Atalia e Herodias escolheram a maldade, outros personagens bíblicos, como Ester, Débora e Maria, se destacaram por sua fé e coragem. A Bíblia contrasta o caminho da perversidade com o caminho da fidelidade, deixando clara a escolha diante de todos nós. A grande lição, o legado dessas mulheres é um espelho. Ele nos faz perguntar: que tipo de influência deixaremos para trás? Um legado de trevas, manipulação e destruição, ou um legado de fé, justiça e amor? Cada um de nós escreve sua própria história, capítulo após capítulo. Assim como Jezabel, Atalia e Herodias usaram seus dons e posições para o mal, podemos escolher usar nossas vidas para o bem, para a glória de Deus. A cena final deste capítulo mostra uma balança imaginária. De um lado, as obras das trevas, pesadas e condenatórias. Do outro, a luz da justiça de Deus, brilhando mais forte que qualquer poder humano. Jezabel, Atalia e Herodias caíram, mas o Senhor permanece para sempre. No próximo capítulo, concluiremos essa jornada, refletindo sobre como aplicar essas histórias à nossa vida hoje, e como o juízo divino continua sendo uma realidade que ninguém pode ignorar. O juízo divino e a escolha de cada geração. A cortina da história se fecha lentamente. Atrás dela ficaram as figuras de Jezabel, Atalia e Herodias. 3 mulheres que se destacaram não pela virtude, mas pela maldade. Suas vidas, cheias de intrigas, manipulação e crueldade, terminaram em tragédias que ecoam até hoje como lições eternas. Mas a grande questão é: por que a Bíblia preserva esses relatos? Por que registrar mortes tão sombrias e vidas tão corrompidas? A resposta é clara como a luz que atravessa as trevas, para nos lembrar que Deus é justo e que todo mal terá um fim. A justiça de Deus é inevitável, o juízo que alcançou. Jezabel, Atalia e Herodias não foi um acidente da história, não foi obra do acaso, foi o braço do Deus Todo-Poderoso intervindo no tempo e no espaço. Jezabel acreditava que sua beleza e manipulação poderiam protegê-la, mas caiu do alto de uma janela e foi devorada por cães. Atalia pensava que poderia apagar a linhagem de Davi, mas foi arrastada pelas ruas e morta diante do povo. Herodias imaginava que havia silenciado a voz profética, mas seu triunfo durou pouco, e sua memória ficou marcada pela vergonha de ter usado a própria filha como arma de vingança. Cinematograficamente, imagine um tribunal celestial. 3 tronos sombrios diante do juiz eterno. As portas do céu se abrem, e cada uma dessas mulheres é chamada a prestar contas. Não há advogados, não há desculpas, apenas as obras sendo reveladas. A sentença já está escrita. O salário do pecado é a morte. O contraste com os justos. Mas, ao lado da lembrança dessas mulheres perversas, a Bíblia também exalta mulheres de fé. Débora, a juíza corajosa que liderou Israel em batalha. Ester, que arriscou a própria vida para salvar seu povo. Maria, que disse: "Eis aqui a serva do Senhor." O contraste é nítido. Enquanto Jezabel, Atalia e Herodias deixaram um legado de destruição, as mulheres de Deus deixaram um legado de vida, esperança e fidelidade. A câmera imaginária mostra 2 estradas, uma escura, cheia de ruínas, representando o caminho da maldade, outra iluminada, florida, apontando para a eternidade. Cada pessoa que ouve essas histórias precisa escolher em qual estrada caminhar. Um aviso para os nossos dias. O mundo moderno pode parecer distante dos tempos bíblicos, mas as atitudes de Jezabel, Atalia e Herodias continuam vivas em corações que escolhem a manipulação,
a corrupção e a vingança. A Bíblia não conta suas histórias para que apenas as contemplemos como passado, mas para que reflitamos no presente. A soberba ainda destrói famílias. A busca pelo poder ainda gera mortes. A vingança ainda faz vítimas inocentes. Por isso, essas histórias ecoam como um alerta. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O chamado final. Agora, imagine a cena final deste grande filme. O céu estrelado cobre a terra silenciosa. As ruínas dos palácios de Jezabel, os corredores manchados de sangue de Atalia, o salão escuro de Herodias, todos estão abandonados. O vento sopra, levando a poeira de suas glórias passageiras. De repente, a luz do sol nasce no horizonte, iluminando um novo tempo. Essa luz representa a justiça de Deus, que jamais falha, e o convite dele para cada geração: escolher a vida, escolher a verdade, escolher caminhar com o Senhor. As histórias de Jezabel, Atalia e Herodias não precisam se repetir em nossas vidas. Pelo contrário, devem nos levar a refletir sobre as escolhas que fazemos diariamente. Pois cada ato nosso escreve um capítulo diante de Deus. Enquanto elas se tornaram símbolos da maldade, nós podemos escolher ser símbolos da fé. Enquanto suas mortes foram marcadas pela vergonha, nossas vidas podem ser marcadas pela esperança. O alerta profético para os últimos dias. A cortina do tempo avança. Já vimos Jezabel, Atalia e Herodias em seus tronos de arrogância, vimos suas quedas e suas mortes. Mas agora, a Bíblia nos conduz a uma reflexão ainda mais profunda. Essas histórias não são apenas sobre o passado. Elas são profecias vivas para os últimos dias. O espírito de Jezabel nos últimos tempos. Cinematograficamente, imagine uma cidade moderna iluminada por luzes artificiais. Telas gigantes, arranha-céus imponentes, mas por trás das fachadas, corrupção e idolatria. O mesmo espírito que operava em Jezabel continua hoje, incentivando a adoração de ídolos modernos. Poder, dinheiro, prazer, fama. No livro do Apocalipse, o nome de Jezabel volta a aparecer. Jesus, ao falar à igreja de Tiatira, repreende aqueles que toleravam essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa e ensina e seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2:20. É um alerta claro. O espírito da idolatria e da manipulação ainda age, seduzindo corações, destruindo famílias, afastando multidões do Senhor. O espírito de Atalia, o ataque às novas gerações. Atalia tentou exterminar a descendência real de Davi. Hoje, vemos esse mesmo espírito atuando contra as crianças e os jovens, tentando destruir valores, apagar a fé e cortar o futuro que Deus planejou. Cinematograficamente, imagine escolas, redes sociais e influências culturais como corredores cheios de portas. Atrás de muitas dessas portas, há armadilhas para roubar a identidade e a esperança das novas gerações. Mas assim como Joás foi preservado no templo, Deus ainda levanta Josabeates e Joiadas, que escondem e protegem os filhos da promessa. O legado de Atalia nos lembra que o inimigo sempre tentará atacar o futuro, mas o plano de Deus nunca será destruído. O espírito de Herodias, o ódio à verdade. Herodias não suportava a voz de João Batista. Queria silenciar a verdade que denunciava seu pecado. Esse espírito ainda está presente hoje, tentando calar aqueles que pregam a palavra de Deus. Em muitos lugares, falar a verdade bíblica é motivo de perseguição, ridicularização ou até prisão. Cinematograficamente, imagine pregadores em praças modernas anunciando a verdade, enquanto multidões tentam apagá-los com gritos, críticas e até ameaças.
Mas a voz do profeta nunca se cala completamente. João Batista pode ter sido morto, mas a verdade que ele pregava continuou viva em Cristo e ecoa até hoje. A lição final. Jezabel, Atalia e Herodias são como espelhos para os tempos finais. Seus espíritos ainda operam, mas a Bíblia garante: o Cordeiro vencerá. Nenhum poder das trevas será capaz de resistir ao juízo final de Deus. A cena cinematográfica se amplia, um trono branco resplandecente, diante do qual todos os povos se reúnem. Os reis da terra, as rainhas, os ricos e os pobres, todos comparecem diante do juiz eterno. Jezabel, Atalia, Herodias, suas histórias já foram escritas, mas a nossa ainda está sendo escrita agora. A última mensagem ecoa forte, como a última frase de um filme épico. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. As histórias dessas 3 mulheres nos mostram o fim da rebeldia, mas também nos apontam a esperança de escolher o caminho da verdade, da vida e da fidelidade ao Senhor. Qual legado você vai deixar? O da maldade que cai ou da fidelidade que permanece para sempre?